Você não tem nenhum curso. O grito do empresário ecoou pelo salão luxuoso. Todos congelaram. A faxineira, que segundos antes havia corrigido uma informação técnica sobre jardinagem sustentável, pegou calmamente seu celular. Este jardim que o senhor elogiou foi projetado por mim. O rosto dele empalideceu enquanto as câmeras disparavam, capturando o momento exato em que a arrogância se despedaçava diante da verdade. De qual cidade você está assistindo esta história de poder, conhecimento e redenção? Deixe nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais narrativas que vão transformar seu dia. O salão de festas do tradicional Clube Elite transbordava de convidados elegantes para o lançamento do livro Como Construir Seu Império. Cristais tilintavam, perfumes caros se misturavam no ar, e a orquestra tocava uma melodia suave que servia de pano de fundo para as conversas animadas dos empresários e socialites da cidade. Jurema Silva, 58 anos, movimentava-se discretamente entre os convidados. Suas mãos enrugadas e calejadas ajeitavam aperitivos na mesa principal, enquanto seus olhos, sempre atentos, observavam cada detalhe do ambiente. O uniforme cinza com o logo do clube não conseguia esconder por completo sua postura digna, nem o brilho de inteligência em seu olhar. No centro do salão, Otávio Meireles, empresário renomado do setor imobiliário, falava com entusiasmo sobre seu mais recente hobby, jardinagem sustentável. Cercado por admiradores, gesticulava enfaticamente enquanto as luzes destacavam seu terno impecável e o relógio dourado em seu pulso. O segredo está no composto orgânico, proclamava ele com a mesma convicção com que fechava negócios milionários. Misture restos de alimentos com terra e folhas secas na proporção de 3:1. Deixe descansar por uma semana e terá o melhor fertilizante para suas plantas ornamentais. Jurema franziu a testa enquanto organizava os canapés. Mordeu o lábio, tentando conter-se, mas as palavras incorretas reverberavam em seus ouvidos como notas desafinadas. Depois de décadas dedicadas à permacultura, aquele erro técnico básico a incomodava profundamente. "Com licença, senhor", disse ela finalmente, aproximando-se com respeito, mas firmeza. "Perdoe a intromissão, mas para uma compostagem eficiente, o ideal é esperar pelo menos 3 meses, não uma semana. E a proporção mais adequada seria 2:1 entre material seco e úmido." O silêncio caiu sobre o grupo, como uma cortina pesada. Otávio encarou a faxineira com as sobrancelhas arqueadas, o rosto gradualmente transformando-se numa máscara de indignação. Os convidados trocaram olhares embaraçados. "Você não tem nenhum curso." Sua voz ecoou pelo salão, fazendo com que a orquestra parasse de tocar. O dedo apontado na direção de Jurema tremia ligeiramente. "Volte a limpar o chão e deixe os assuntos importantes para quem estudou." O salão inteiro paralisou. Os garçons congelaram com suas bandejas. Até, mesmo os seguranças na entrada, voltaram suas atenções para a cena. O ar-condicionado parecia não dar conta do calor súbito provocado pela tensão. Jurema sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Por um instante, considerou abaixar a cabeça e retornar às suas tarefas como havia feito tantas vezes na vida. Em vez disso, com uma calma surpreendente, retirou o celular do bolso do uniforme e abriu um aplicativo. "Este jardim suspenso que o senhor tanto elogiou no palco", disse ela, mostrando a tela para Otávio, e depois girando-a para que os demais pudessem ver, "foi projetado por mim. Na verdade, sou especialista em permacultura urbana e sustento minha família há 20 anos com este conhecimento." As fotografias na tela mostravam um exuberante sistema de jardins verticais, com intrincados sistemas de irrigação, e uma diversidade impressionante de plantas medicinais e ornamentais. O mesmo jardim que Otávio havia usado como exemplo de inovação durante sua palestra momentos antes. O rosto do empresário empalideceu. Seus lábios se abriram e fecharam várias vezes, sem emitir som algum. Os flashes das câmeras começaram a disparar, capturando o momento exato em que a máscara da arrogância se despedaçava diante da verdade. "Como?" ele finalmente balbuciou.
Jurema sorriu suavemente. Conhecimento não vem apenas dos livros, Sr. Meireles. Às vezes, ele cresce silenciosamente nos lugares mais improváveis, como ervas daninhas entre as rachaduras do concreto. Enquanto guardava o celular e voltava discretamente ao seu posto, Jurema não imaginava que aquele pequeno confronto seria apenas a primeira semente de uma história que transformaria não apenas sua vida, mas a cidade inteira. Na manhã seguinte ao incidente, Jurema acordou antes do sol, como fazia todos os dias. Sentada na pequena varanda de sua casa na periferia, contemplava seu jardim enquanto sorvia lentamente uma xícara de chá de erva cidreira. As plantas cresciam vigorosas em vasos reciclados, pneus velhos, transformados em canteiros e garrafas PET, convertidas em engenhosos sistemas de irrigação. Mãe, não acredito que você enfrentou Otávio Meireles. Cristina, sua filha de 26 anos, apareceu na varanda segurando o celular. Está em todos os jornais online. O vídeo já tem mais de 100.000 visualizações. Jurema suspirou, sentindo um misto de orgulho e apreensão. Não foi bem um enfrentamento, filha. Só não consegui ficar calada diante de uma informação errada. O telefone tocou dentro da casa. Cristina atendeu e, com expressão preocupada, estendeu o aparelho para a mãe. É do Clube Elite. O gerente quer falar com você. Com o coração acelerado, Jurema atendeu. As palavras do outro lado da linha fizeram com que ela se sentasse lentamente na cadeira de vime que havia restaurado no mês anterior. Sim, Sr. Cardoso. Estarei lá às 9 em ponto. Desligando o telefone, encarou a filha com um sorriso triste. Bem, parece que vou precisar procurar outro emprego. Fui convocada para uma reunião extraordinária. 2 horas depois, Jurema atravessava novamente o saguão do Clube Elite, desta vez sem o uniforme de trabalho. Vestia sua melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca impecavelmente passada, guardadas para ocasiões especiais. Quando a porta da sala de reuniões se abriu, ela esperava encontrar o gerente com sua expressão severa e a carta de demissão já preparada. Em vez disso, deparou-se com uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos, cujos olhos verdes revelavam uma curiosidade intensa. Senhora Jurema? Sou Beatriz Meireles, diretora da Fundação Ambiental Meireles e filha de Otávio. Jurema apertou a bolsa contra o peito, antecipando uma reclamação formal ou talvez até ameaças de processo. Mas o sorriso de Beatriz parecia genuíno. Por favor, sente-se. Tenho uma proposta que pode interessá-la. Beatriz apontou para um arquivo aberto sobre a mesa, contendo imagens detalhadas dos projetos de jardinagem de Jurema. Passei a noite pesquisando. Seu trabalho. É extraordinário o que conseguiu fazer com recursos tão limitados. Os olhos de Jurema se arregalaram. Como conseguiu essas informações? Internet, redes sociais, depoimentos de clientes. Beatriz deu de ombros. O incidente de ontem gerou muita curiosidade. Descobri que você não apenas projeta jardins, mas também ensina técnicas de cultivo sustentável em comunidades carentes. Jurema assentiu cautelosamente, ainda sem entender o propósito daquela conversa. Nossa fundação está com um problema, continuou Beatriz, inclinando-se para a frente. Recentemente fomos acusados de greenwashing, usar o discurso ambiental apenas como marketing sem resultados concretos. Precisamos de projetos que realmente transformem espaços e vidas. E o que isso tem a ver comigo? Beatriz sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Quero propor uma parceria. Temos recursos, mas falta-nos autenticidade e conhecimento prático. Você tem experiência real e respeito nas comunidades, mas precisa de financiamento para expandir seu trabalho. Seu pai aprovou isso? Jurema perguntou, erguendo uma sobrancelha. O sorriso de Beatriz vacilou por um instante. Ele ainda não sabe, mas se conseguirmos resultados, tenho certeza que o convencerei. Naquele momento, Jurema percebeu que tinha diante de si não apenas uma oportunidade profissional, mas um encontro de almas com raízes muito mais profundas do que ambas poderiam imaginar. Por trás da fachada, confiante da executiva, ela reconheceu algo familiar.
o mesmo desejo de provar seu valor que ela própria carregava há décadas. Qual seria o primeiro projeto? Perguntou finalmente. A revitalização da Praça das Flores, no bairro Esperança. Foi construída há 5 anos pela fundação, mas está completamente abandonada. Beatriz hesitou, como se pesasse suas próximas palavras. Na verdade, fica a poucas quadras da sua casa. Jurema não conseguiu conter uma risada. Conheço bem aquele lugar. Virou um depósito de lixo e ponto de traficantes. Nenhuma flor sobreviveu ao descaso. Consegue transformá-lo? Seus olhares se encontraram em um momento de silencioso reconhecimento mútuo. 2 mulheres de mundos completamente diferentes, unidas pela visão de possibilidades onde outros viam apenas ruínas. Posso tentar, respondeu Jurema, estendendo a mão para selar o acordo. Mas com uma condição. Trabalharemos com a comunidade local, não para ela. Cada morador deve sentir que o projeto também lhe pertence. Enquanto apertavam as mãos, nenhuma das duas notou a figura de Otávio Meireles observando-as silenciosamente através da porta entreaberta, seu rosto uma máscara indecifrável de emoções conflitantes. O aroma de manjericão fresco e alecrim se espalhava pelo ar da tarde, enquanto crianças corriam entre os canteiros improvisados. Senhoras idosas, sentadas em cadeiras dobráveis à sombra de uma árvore jovem, descascavam sementes e trocavam receitas de remédios caseiros. Homens de diferentes idades cavavam, plantavam e construíam estruturas de bambu para plantas trepadeiras. Isso é o quintal compartilhado? Perguntou Beatriz, visivelmente impressionada, enquanto caminhava ao lado de Jurema entre os canteiros verdejantes que ocupavam o que antes era um terreno baldio entre 2 conjuntos habitacionais. Um deles, respondeu Jurema, cumprimentando com acenos familiares os vizinhos que trabalhavam na terra. Temos 7 espaços como este no bairro. Começamos há 15 anos, quando percebi que muitas famílias não tinham onde plantar, nem mesmo uma erva para chá. Uma menina de aproximadamente 10 anos correu até elas, segurando orgulhosamente uma berinjela recém-colhida. Dona Jurema, olha o tamanho dela. Foi da muda que a senhora me ensinou a plantar. Jurema abaixou-se para ficar na altura da criança. Está linda, Aninha. Vai dar uma berinjela à parmegiana deliciosa. Lembra como prepara? A menina recitou a receita com precisão surpreendente, antes de correr de volta para mostrar seu tesouro à avó. Beatriz observou a cena com um sorriso pensativo. Como conseguiu criar essa cultura de colaboração? Perguntou ela, enquanto continuavam caminhando. Na fundação, gastamos milhões em campanhas educativas sem nem perto desse engajamento. Jurema parou diante de um mural colorido, onde fotos antigas mostravam a evolução do local. De depósito de entulho a jardim próspero. Não criamos nada novo, explicou, apontando para uma fotografia onde um senhor idoso ensinava técnicas de plantio a um grupo de crianças. Apenas resgatamos o que já existia na memória cultural das pessoas. Meu avô era seringueiro na Amazônia antes de migrar para a cidade. Ele me ensinou que conhecimento sobre a terra precisa circular como a seiva nas plantas. Elas se aproximaram de uma área onde vários baldes e tambores coloridos coletavam água da chuva, conectados por um sistema engenhoso de mangueiras. Este sistema abastece todo o quintal, explicou Jurema. Foi desenvolvido por seu Joaquim, que trabalhou como encanador por 40 anos antes de se aposentar. Ele nunca estudou engenharia formal, mas conhece o comportamento da água melhor que qualquer PhD. Beatriz tocou respeitosamente um dos tambores, observando as marcações precisas de volume e os filtros improvisados com areia e carvão. Na faculdade de administração, aprendi sobre gestão de recursos e sustentabilidade corporativa, comentou ela, com uma nota de ironia na voz. Pagamos consultores internacionais para nos ensinar o que vocês já fazem aqui naturalmente. Uma senhora de cabelos brancos se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá feito com ervas frescas do jardim. Enquanto conversavam sobre variedades de plantas medicinais, Beatriz notou algo surpreendente. O respeito com que todos tratavam Jurema não era submisso ou formal, mas profundamente genuíno,
O tipo de consideração que não podia ser comprada com dinheiro ou exigida por posição social. Como podemos replicar isso na Praça das Flores? Perguntou Beatriz finalmente, enquanto observavam o pôr do sol tingir de dourado os canteiros. Começando pelo básico, escutando. Jurema sorriu apontando para seus ouvidos. Antes de plantar qualquer semente, precisamos entender o que a terra e as pessoas realmente precisam. Naquele momento, um grupo de adolescentes chegou carregando instrumentos musicais improvisados, alguns feitos com materiais reciclados. Acomodaram-se em um pequeno círculo de bancos no centro do quintal e começaram a tocar. A música, uma mistura de ritmos tradicionais e contemporâneos, atraiu as pessoas como abelhas ao néctar. Todo último domingo do mês temos a roda de música, explicou Jurema, enquanto crianças e idosos se juntavam ao redor dos músicos. Celebramos as colheitas, planejamos os próximos plantios, resolvemos conflitos. Beatriz observou fascinada a naturalidade com que a comunidade se organizava, sem hierarquias rígidas, sem burocracia, sem relatórios, apenas pessoas, conectadas por um propósito comum. Sabe o que mais me impressiona? Sussurrou ela, enquanto aplaudiam o final de uma canção. Não vejo nenhuma cerca, nenhum sistema de segurança. Como protegem tudo isso? Jurema sorriu, seus olhos refletindo as primeiras estrelas que apareciam no céu. Quando algo pertence verdadeiramente a todos, não precisamos protegê-lo de ninguém. Este é o maior segredo que sua fundação precisa aprender. Enquanto Beatriz absorvia aquelas palavras, não percebeu que seu celular deixado sobre um banco durante o passeio registrava cada momento da visita, através do aplicativo de gravação remotamente ativado pelo escritório de seu pai. Nuvens negras acumulavam-se rapidamente no horizonte, prometendo uma tempestade severa. Beatriz consultou o relógio com expressão preocupada, calculando se conseguiria voltar ao centro da cidade antes que a chuva desabasse. Talvez devêssemos adiar nossa visita à Praça das Flores, sugeriu, observando as pessoas do quintal, com um partilhado recolherem apressadamente ferramentas e cobrirem canteiros mais sensíveis com lonas coloridas. Jurema sorriu, ajustando o chapéu de palha que usava para proteger-se do sol. Ou talvez esta seja a oportunidade perfeita para você entender por que nossos sistemas funcionam quando todos os outros falham. Antes que Beatriz pudesse questionar, grossas gotas começaram a cair. Em questão de minutos, a chuva transformou-se em um verdadeiro dilúvio. As ruas da comunidade rapidamente viraram córregos barrentos, com a água acumulando-se nas partes mais baixas. Venha! Jurema pegou a mão de Beatriz e a puxou através da cortina de água. Correram por vielas estreitas, passando por casas simples, onde moradores observavam a tempestade através de janelas entreabertas. Quando finalmente chegaram à Praça das Flores, Beatriz ficou chocada com o que viu. O que deveria ser um espaço verde modelo havia se transformado em um terreno desolado. Bancos quebrados, lixo acumulado e apenas alguns arbustos ressequidos sobreviviam entre o concreto rachado. No centro, uma placa parcialmente coberta por pichações ainda exibia orgulhosamente o logo da Fundação Meireles. Mas o mais impressionante era o que acontecia com a água da chuva. Em vez de ser absorvida, ela formava enormes poças que transbordavam para as casas vizinhas, carregando lixo e lama. 5 milhões de reais, disse Beatriz, sua voz quase inaudível sob o ruído da tempestade. Foi quanto investimos neste projeto há 5 anos. Jurema assentiu sem surpresa. E contrataram paisagistas de São Paulo, arquitetos do Rio, consultores estrangeiros, mas ninguém perguntou aos moradores o que realmente precisavam. A executiva observou, desolada, enquanto idosos tentavam improvisar barreiras para impedir que a água invadisse suas residências. Crianças que antes brincavam alegremente no quintal compartilhado, agora assistiam apreensivas às poças que cresciam ameaçadoramente. Venha ver algo diferente, disse Jurema, conduzindo-a para uma área um pouco mais elevada. À medida que se aproximavam de um conjunto habitacional na parte mais alta do bairro, Beatriz notou algo curioso.
Apesar da chuva intensa, não havia alagamentos. Em vez disso, a água escorria por canais bem planejados, alimentando uma série de tanques decorativos que transbordavam suavemente para canteiros em níveis decrescentes. Este sistema de captação foi instalado por nós há 3 anos, explicou Jurema, enquanto se abrigavam sob uma estrutura coberta de trepadeiras floridas. Cada prédio coleta água da chuva, que é filtrada e armazenada para uso nos meses secos. O excesso segue por estes canais, irrigando automaticamente os jardins comunitários. Beatriz observou impressionada a engenhosidade do sistema. Materiais simples e tecnologias acessíveis combinavam-se em uma solução que não apenas prevenia desastres, mas transformava um potencial problema em recurso valioso. E o custo disso? Perguntou, já imaginando como justificaria tal projeto no orçamento da fundação. Menos de R$50 mil para todo o conjunto, respondeu Jurema. A maior parte do trabalho foi feita pelos próprios moradores em mutirões de fim de semana. Cada família contribuiu com o que podia: tempo, materiais, conhecimento. Um trovão potente ribombou sobre elas, seguido por um relâmpago que iluminou brevemente o céu escurecido. A chuva intensificou-se ainda mais, mas as estruturas simples instaladas pela comunidade continuavam, funcionando perfeitamente. O problema da sua fundação, continuou Jurema, observando pensativamente a água correndo pelos canais, é que vocês sempre pensam em soluções que dependem de manutenção constante e cara. Plantam espécies ornamentais que precisam de irrigação artificial e pesticidas. Instalam equipamentos que quebram facilmente e que ninguém na comunidade sabe consertar. Beatriz sentiu o peso daquelas palavras. Pela primeira vez, via claramente o abismo entre a sustentabilidade teórica, que defendia em relatórios corporativos, e a sustentabilidade prática que via funcionar diante de seus olhos. Como posso apresentar isso ao conselho da fundação? Murmurou, mais para si mesma que para Jurema. Eles esperam gráficos, estatísticas, retorno mensurável sobre investimento. Talvez seja a hora de mudar as perguntas, respondeu Jurema suavemente. Em vez de quanto custa ou quanto lucro gera, perguntem: quanto dura? Quantas vidas melhora? Quanto conhecimento gera e preserva? Enquanto conversavam, não perceberam que eram observadas. De um carro luxuoso estacionado discretamente na esquina, um homem tirava fotografias com uma câmera de longo alcance. No banco do passageiro, Otávio Meireles observava sua filha com expressão enigmática, dividido entre o orgulho por sua iniciativa e a preocupação com os rumos que ela estava tomando. Continue monitorando, instruiu ao fotógrafo. Quero saber exatamente o que essa faxineira está planejando. A tempestade continuava, lavando a cidade e revelando verdades que nem o dinheiro nem o poder conseguiriam encobrir por muito mais tempo. O edifício sede da Fundação Meireles erguia-se imponente no centro financeiro da cidade. Sua fachada de vidro espelhado refletia as nuvens que passavam e criava a ilusão de que a estrutura era parte do próprio céu. Uma metáfora visual para as aspirações de sustentabilidade que a organização tanto propagandeava. Jurema sentiu-se deslocada assim que cruzou as portas giratórias. O contraste entre o uniforme simples que escolhera para a apresentação, calça de algodão e camisa de botões, e os ternos impecáveis dos executivos não poderia ser mais evidente. No saguão climatizado, plantas artificiais decoravam nichos iluminados estrategicamente, imitando com perfeição asséptica a natureza que supostamente celebravam. Respire fundo, sussurrou Beatriz ao seu lado, sentindo sua tensão. Lembre-se, você está aqui por mérito, não por caridade. A sala de reuniões no 42º andar era uma obra-prima de design corporativo. Uma mesa oval de madeira certificada dominava o ambiente, cercada por cadeiras ergonômicas de couro sintético. Nas paredes, gráficos coloridos mostravam o impacto positivo dos projetos da Fundação em comunidades ao redor do país. Senhores, esta é Jurema Silva, a especialista em permacultura urbana que mencionei, apresentou Beatriz com uma confiança que não refletia completamente seu estado interior.
ela desenvolveu o projeto conceitual para a revitalização da Praça das Flores. Os 7 diretores da fundação observaram Jurema com expressões que variavam da curiosidade educada ao ceticismo mal disfarçado. No centro, Eduardo Mendes, diretor técnico e amigo pessoal de Otávio Meireles, ajustou os óculos de armação metálica para examinar melhor a recém-chegada. Entendo que a senhora tem vasta experiência prática, comentou ele, enfatizando sutilmente a palavra prática, como quem estabelece uma distinção crucial. Mas confesso minha curiosidade. Qual sua formação acadêmica na área ambiental? Jurema sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura ereta que sua avó lhe ensinara décadas atrás. Minha formação é autodidata, baseada em 40 anos de observação, experimentação e resultados concretos. Aprendi com mestres tradicionais e livros que economizei para comprar. Um silêncio pesado seguiu-se à sua resposta. Beatriz apressou-se em ligar o projetor, exibindo na parede o projeto detalhado que haviam desenvolvido juntas nas últimas semanas. Como podem ver, o conceito se baseia na captação integral das águas pluviais, utilizando a topografia natural do terreno, explicou, apontando para os diagramas elaborados por Jurema em papel milimetrado e posteriormente digitalizados pela equipe da fundação. Interessante, interrompeu Eduardo, inclinando-se para a frente. Mas parece-me demasiado rudimentar. Nossa fundação é conhecida por incorporar tecnologias de ponta. Vejam este sistema desenvolvido por uma startup finlandesa. Com alguns cliques, substituiu a apresentação de Beatriz por imagens de jardins high-tech, com sensores eletrônicos, irrigação automatizada e aplicativos que permitiam monitoramento remoto. O custo é apenas 3 vezes maior, mas o impacto midiático seria incomparável, argumentou olhando diretamente para Jurema. Sem ofensas, senhora Silva, mas jardinagem comunitária dificilmente atrai investidores ou gera as manchetes que nossa fundação necessita neste momento. Jurema sentiu o familiar nó no estômago que sempre acompanhava situações como aquela, momentos em que sua sabedoria era diminuída por não vir embalada em diplomas ou termos técnicos rebuscados. Por um instante, considerou recuar, agradecer a oportunidade e voltar para seu bairro, onde seu conhecimento era valorizado. Em vez disso, levantou-se lentamente e caminhou até uma das plantas artificiais que decoravam a sala. Esta imitação de ficus custa aproximadamente R$ 2.000, disse, tocando suavemente as folhas plásticas. É perfeita, não requer manutenção e certamente impressiona visitantes, mas há algo que ela nunca fará. Com um movimento deliberado, retirou da bolsa um pequeno vaso contendo uma muda verdejante e o colocou sobre a mesa. Esta é uma muda de ipê amarelo cultivada no nosso quintal comunitário. Custa menos de R$ 5 para produzir. Parece insignificante comparada à planta artificial, não é mesmo? Os diretores observavam, entre intrigados e impacientes. A diferença, continuou Jurema, é que esta pequena muda absorve carbono, produz oxigênio, abriga pássaros, cria sombra nos dias quentes, ensina crianças sobre ciclos naturais e, mais importante, multiplica-se por gerações. Daqui a 50 anos, quando todos nesta sala já tivermos partido, ela ainda estará crescendo e beneficiando a comunidade. Um silêncio diferente tomou conta da sala, não de desconforto, mas de reflexão. O projeto finlandês é impressionante, reconheceu Jurema. Mas quando a próxima tempestade derrubar a energia elétrica por 3 dias, como aconteceu no mês passado, todos aqueles sensores e aplicativos serão tão úteis quanto esta planta artificial. Enquanto isso, nosso sistema continuará funcionando, porque depende de gravidade, não de baterias. Beatriz observava a cena com um misto de orgulho e apreensão. Jurema havia conquistado a atenção da diretoria, mas Eduardo Mendes não parecia convencido. Seus dedos tamborilavam impaciente na mesa, enquanto consultava o relógio. Discretamente. Tudo isso é muito poético, comentou finalmente, mas nossa obrigação fiduciária é maximizar o impacto dos recursos.
Projetos de baixa tecnologia simplesmente não geram os números que precisamos mostrar aos financiadores. Números? Jurema perguntou suavemente. Que tal estes? Nossos jardins comunitários reduziram em 62% as internações por desnutrição infantil no bairro. Diminuíram em 45% os alagamentos durante a estação chuvosa. Forneceram renda complementar para 83 famílias através da venda de produtos orgânicos. A sala ficou em silêncio, enquanto Jurema retirava da bolsa um caderno surrado, onde registrava meticulosamente cada resultado de seus projetos há 2 décadas. Estes são os números que realmente importam, concluiu, e foram alcançados sem aplicativos, sensores ou consultores internacionais, apenas com sabedoria ancestral adaptada às necessidades atuais. Ao final da reunião, enquanto os diretores se retiravam discutindo em voz baixa, Eduardo aproximou-se de Jurema com um sorriso que não alcançava seus olhos. Impressionante apresentação, Sra. Silva. Realmente inusitada. Seu tom deixava transparecer uma mistura de condescendência e irritação contida. Mas permita-me um conselho. Nem todas as tradições sobrevivem ao progresso. Às vezes, o conhecimento antigo precisa dar lugar a novas tecnologias. Jurema sustentou seu olhar com serenidade. Sabe qual é a diferença entre sabedoria e tecnologia, Sr. Mendes? A tecnologia muda a cada estação. A sabedoria permanece por séculos, adaptando-se silenciosamente como um rio que encontra novos caminhos sem jamais perder sua essência. Enquanto Eduardo se afastava visivelmente contrariado, Beatriz aproximou-se de Jurema com um sorriso cauteloso. Acho que acabou de fazer um inimigo poderoso, comentou em voz baixa. Eduardo é o braço direito de meu pai há 30 anos. Jurema guardou cuidadosamente a pequena muda de IP em sua bolsa. Não vim aqui para fazer amigos ou inimigos. Beatriz, vim para plantar sementes de mudança. Algumas germinarão, outras não. A natureza sempre encontra seu caminho. O que nenhuma das duas sabia era que a verdadeira batalha apenas começava. Na cobertura do edifício, Otávio Meireles assistira à apresentação através do sistema interno de vídeo, seu rosto impassível mascarando a tempestade de emoções contraditórias que aquela simples faxineira havia despertado. Senhoras e senhores, tenho o prazer de anunciar oficialmente o lançamento do primeiro concurso municipal de sustentabilidade urbana. O prefeito sorria amplamente para as câmeras, posicionado estrategicamente diante do painel que exibia o prêmio. R$2 milhões para a implementação do projeto vencedor, além de contrato de manutenção por 5 anos. Na primeira fila do auditório municipal, Otávio Meireles aplaudia com entusiasmo calculado. Ao seu lado, Eduardo Mendes tomava notas em seu tablet, ocasionalmente sussurrando comentários no ouvido do chefe. Mais ao fundo, parcialmente escondida entre jornalistas e representantes de ONGs menores, Beatriz observava a cena com expressão pensativa. Este concurso representa nossa visão de uma cidade mais verde, mais inteligente e mais inclusiva, continuava o prefeito, gesticulando dramaticamente. As inscrições estarão abertas por 30 dias e os finalistas terão 3 meses para implementar projetos piloto que serão avaliados por nossa comissão internacional de especialistas. Assim que a coletiva terminou, Otávio foi imediatamente cercado por repórteres. Seu carisma natural brilhava enquanto respondia às perguntas com a confiança de quem já considerava a vitória garantida. A Fundação Meireles está finalizando um projeto revolucionário, declarou, ajustando a gravata de seda. Trabalhamos com os melhores consultores internacionais para desenvolver um modelo de praça inteligente que integrará tecnologia de ponta com sustentabilidade real. Do outro lado do saguão, Beatriz aproximou-se, discretamente de Jurema, que observava tudo com curiosidade. Meu pai acabou de inscrever a fundação, comentou em voz baixa. Eduardo convenceu-o a contratar uma empresa suíça especializada em jardins urbanos automatizados. O orçamento é estratosférico. Jurema assentiu sem demonstrar surpresa. Era esperado. E você vai participar como parte da equipe da fundação?
Beatriz hesitou, verificando se ninguém as observava antes de responder. Na verdade, pensei que poderíamos inscrever nosso projeto da Praça das Flores separadamente. Como concorrentes da fundação de seu próprio pai, Jurema ergueu as sobrancelhas. Como representantes da Associação de Moradores do Bairro Esperança, esclareceu Beatriz, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e excitação. Fiz algumas consultas discretas. Vocês têm registro oficial, o que permite a inscrição. Jurema considerou a proposta por alguns instantes, observando o entusiasmo genuíno no rosto da jovem executiva. Em apenas algumas semanas, Beatriz havia se transformado. As visitas ao bairro, inicialmente motivadas por estratégia corporativa, haviam despertado nela uma paixão autêntica pela permacultura e pelos saberes tradicionais. Seria muito arriscado para você, ponderou Jurema finalmente. Se seu pai descobrir, ele eventualmente descobrirá, interrompeu Beatriz com determinação surpreendente. Mas precisa ser, depois que o projeto estiver funcionando tão bem que nem ele poderá negar seu valor. Naquela mesma tarde, enquanto preenchiam o formulário de inscrição na pequena sala da Associação de Moradores, foram interrompidas por Cristina, filha de Jurema, que entrou apressadamente carregando uma pasta. Mãe, finalmente encontrei você. Preciso da sua assinatura para um documento da faculdade e... Ela parou abruptamente ao notar Beatriz. Desculpe, não sabia que estava em reunião. Entre, filha. Esta é Beatriz Meireles, da Fundação Meireles. Jurema fez as apresentações com naturalidade. Beatriz, minha filha Cristina, estudante de Engenharia Ambiental. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Engenharia Ambiental? Isso é surpreendente. Cristina sorriu, já acostumada com a reação. Porque sou filha de uma simples faxineira. Minha mãe trabalhou em 3 empregos simultaneamente para pagar minha faculdade. Não foi isso que quis dizer. Apressou-se Beatriz em esclarecer, genuinamente constrangida. É que, bem, geralmente vemos o movimento contrário. Filhos de acadêmicos redescobrindo saberes tradicionais, não o inverso. As 3 mulheres trocaram olhares que reconheciam a complexidade daquele encontro. 3 gerações diferentes de conhecimento. O tradicional de Jurema, o corporativo de Beatriz e o acadêmico de Cristina. Na verdade, continuou Cristina, abrindo a pasta que carregava, meu TCC é justamente sobre a integração entre conhecimentos ancestrais e tecnologias sustentáveis. Estou documentando o trabalho da minha mãe há 2 anos. Seus olhos brilharam ao ver os documentos de inscrição para o concurso. Vocês vão participar? Isso é incrível. Posso ajudar com os aspectos técnicos da proposta. Enquanto as 3 trabalhavam animadamente nos detalhes do projeto, não perceberam o homem que as fotografava discretamente da janela. Funcionário de Eduardo Mendes, ele enviou as imagens imediatamente para seu chefe, junto com uma mensagem concisa. Confirmado. Beatriz está colaborando com a faxineira. E parece que elas vão concorrer contra o projeto oficial da Fundação. No luxuoso escritório da Fundação Meireles, Eduardo observou as fotografias com um sorriso frio antes de encaminhar o arquivo para Otávio, acompanhado de uma nota. Parece que temos um problema familiar que pode comprometer o concurso. Sugiro intervenção imediata. O que nenhum deles poderia prever era que aquela simples inscrição em um concurso municipal desencadearia uma série de eventos que transformaria não apenas o destino de suas carreiras, mas a própria concepção de conhecimento e poder na cidade. O anfiteatro da Universidade Federal estava lotado para a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso. Professores, estudantes e convidados ocupavam cada assento disponível, criando um murmúrio constante de conversas acadêmicas. Na primeira fila, Jurema ajustava nervosamente o colar de sementes que escolhera especialmente para a ocasião. A formatura de sua filha era o culminar de décadas de sacrifício e sonhos adiados. Cristina subiu ao palco com confiança aparente, embora suas mãos tremessem ligeiramente ao ajustar o computador para a apresentação. Meu trabalho intitula-se Diálogo entre Saberes, Permacultura Tradicional e Sustentabilidade Contemporânea, um estudo de caso nos quintais compartilhados.
As primeiras slides mostravam fotografias dos projetos de Jurema, acompanhadas de gráficos que quantificavam seu impacto social e ambiental. A plateia assistia com interesse evidente, especialmente quando Cristina apresentou dados comparativos entre técnicas tradicionais e tecnologias modernas de cultivo urbano. Como demonstram estas análises, explicou ela apontando para um gráfico, os sistemas de captação de água desenvolvidos pela minha mãe, Jurema Silva, apresentam eficiência 27% superior aos sistemas comerciais, com custo 80% menor e manutenção simplificada. Na última fileira, Beatriz sorriu discretamente, orgulhosa da jovem que havia ajudado nas medições técnicas para o TCC nas últimas semanas. Ao seu lado, um lugar vazio indicava que seu pai, Otávio, havia cancelado sua presença de última hora, apesar da promessa de comparecer. Quando chegou o momento das perguntas, a professora doutora Helena Campos, coordenadora do curso e reconhecida autoridade em tecnologias ambientais, levantou-se com expressão severa. Senhorita Silva, seu trabalho apresenta dados interessantes, mas tenho sérias reservas quanto à metodologia. Como podemos validar academicamente conhecimentos que não passaram pelo rigor do método científico? Cristina respirou fundo antes de responder. Doutora Campos, os conhecimentos tradicionais que documentei possuem validação empírica de décadas. Além disso, apliquei metodologias científicas padrão para mensurar seus resultados, como demonstram os gráficos de eficiência hídrica e análises de solo. Ainda assim, insistiu a professora, ajustando os óculos com impaciência. Citações de sabedoria popular e conhecimento ancestral dificilmente constituem base bibliográfica adequada para um trabalho científico deste nível. Um murmúrio percorreu o auditório. Jurema sentiu o estômago contrair-se enquanto observava sua filha enfrentar o mesmo preconceito que conhecia tão bem. Com todo respeito, professora, respondeu Cristina, sua voz ganhando firmeza. A dicotomia entre conhecimento científico e tradicional é um construto colonial que a própria academia contemporânea tem questionado. Citei no trabalho estudos da Universidade de Cambridge e Berkeley sobre a importância da integração de saberes na busca por soluções sustentáveis. A tensão no auditório era palpável. Outros professores da banca trocaram olhares inquietos, enquanto estudantes assistiam fascinados ao embate intelectual. Talvez, continuou a professora, seu tom agora claramente condescendente, sua proximidade emocional com o objeto de estudo comprometa a objetividade necessária. Afinal, estamos falando de sua mãe, que, embora bem-intencionada, não possui formação formal na área. Aquelas palavras atingiram Jurema como um golpe físico. Por um instante, sentiu-se novamente invisível, como tantas vezes acontecera durante sua vida. A faxineira cuja voz era ignorada, a jardineira cujo conhecimento era diminuído. Cristina empalideceu, mas manteve a postura. Professora, a formação formal, como a senhora coloca, é apenas uma das muitas formas de conhecimento válido. O trabalho da minha mãe tem sustentado nossa comunidade por décadas, salvado vidas durante enchentes e agora está concorrendo, no concurso municipal de sustentabilidade, contra projetos desenvolvidos por equipes internacionais. A menção ao concurso causou novo burburinho. A notícia da participação dos quintais compartilhados havia se espalhado rapidamente pela cidade, gerando debates acalorados nos círculos acadêmicos e empresariais. Além disso, acrescentou Cristina, projetando uma nova slide, gostaria de apresentar os resultados das análises laboratoriais realizadas pelo Departamento de Agronomia que confirmam a superioridade do composto orgânico desenvolvido nos quintais compartilhados em comparação com fertilizantes industriais. A professora abriu a boca para contestar, mas foi interrompida pelo professor Dr. Ramírez, especialista em agricultura urbana, que se levantou entusiasmado. Estes números são extraordinários. A concentração de micronutrientes e a ausência de metais pesados. Como foi desenvolvida esta fórmula? Cristina sorriu, finalmente relaxando. A fórmula exata está detalhada no apêndice do trabalho, professor.
Foi desenvolvida ao longo de 20 anos de experimentação pela minha mãe, combinando técnicas que aprendeu com meu bisavô, que era seringueiro na Amazônia, com observações sistemáticas dos resultados em diferentes tipos de solo urbano. Ao final da apresentação, enquanto os professores se retiravam para deliberar, Beatriz aproximou-se de Jurema. "Você está bem? Parece abalada." Jurema suspirou, observando sua filha receber congratulações de colegas admirados. Apenas pensando em quantas outras mães e pais têm conhecimentos valiosos, que nunca serão reconhecidos, porque não vêm embrulhados em diplomas e publicações acadêmicas. Beatriz assentiu pensativamente. "Sabe o que é irônico? Meu pai vive dizendo que universidades estão desconectadas da realidade. Mas quando alguém traz conhecimento prático, como você, ele é o primeiro a perguntar sobre diplomas." Naquele momento, o celular de Beatriz vibrou. Ao verificar a mensagem, seu rosto empalideceu, visivelmente. "O que houve?" perguntou Jurema, notando sua perturbação. "É do departamento jurídico da Fundação", respondeu Beatriz, mostrando a tela do celular. "Eles acabam de entrar com um processo por uso indevido de propriedade intelectual contra a Associação de Moradores do Bairro Esperança. Estão alegando que as técnicas que usamos no projeto do concurso foram desenvolvidas e patenteadas pela Fundação." Jurema sentiu o sangue gelar nas veias. "Mas isso é impossível. Essas técnicas vêm sendo usadas em nossa comunidade há gerações." Beatriz engoliu em seco, suas mãos tremendo ligeiramente. A mensagem menciona especificamente o sistema de captação de água e as fórmulas de composto orgânico. E o pior, a ação foi autorizada diretamente pelo meu pai. As duas mulheres trocaram olhares de compreensão dolorosa. O que começara como uma improvável parceria acabava de se transformar em uma batalha onde muito mais que um concurso estava em jogo. O próprio conceito de quem tem direito ao conhecimento e quem pode reivindicá-lo como seu. O centro de convenções brilhava sob holofotes coloridos. Faixas enormes anunciavam a Eco Innovation Expo, evento que reunia empresas de tecnologia sustentável de todo o país. Homens e mulheres em trajes elegantes circulavam entre estandes sofisticados, onde protótipos reluzentes prometiam revoluções ecológicas através de aplicativos, sensores e materiais de última geração. Jurema não planejava comparecer. A notificação judicial recebida pela Associação de Moradores 3 dias antes havia abalado profundamente sua confiança. Mas Cristina e Beatriz insistiram, argumentando que precisavam entender melhor o que enfrentavam. "Precisamos ver o que eles estão apresentando", explicou Beatriz enquanto entravam no local. "Meu pai e Eduardo têm estado extremamente secretos sobre o projeto que inscreveram no concurso." O trio caminhava discretamente, Jurema sentindo-se deslocada em seu vestido simples entre tantos ternos caros e vestidos de grife. Cristina filmava alguns estandes com seu celular, documentando tecnologias que poderiam ser adaptadas para o projeto comunitário. "O estande da Fundação Meireles deve ser aquele no centro", apontou Beatriz. "Pela movimentação, parece que estão fazendo algum tipo de apresentação especial." Aproximaram-se cautelosamente, misturando-se à multidão que se aglomerava em torno de um elaborado display tecnológico. No centro do estande, Eduardo Mendes gesticulava animadamente diante de uma maquete iluminada que mostrava um parque urbano futurista. "E assim, senhoras e senhores, apresentamos o Sistema Meireles de Regeneração Urbana, uma revolução no conceito de praças inteligentes", anunciava ele com orgulho. "Cada elemento deste ecossistema artificial é controlado por sensores que ajustam automaticamente irrigação, iluminação e até mesmo a composição química do solo." Telões exibiam simulações de como o sistema funcionaria em diferentes condições climáticas. Hostesses distribuíam folhetos glossy, detalhando as tecnologias patenteadas que tornavam o projeto viável. Jurema aproximou-se de um dos displays que mostrava um intrincado sistema de captação e filtragem de água da chuva. Quanto mais observava, mais seu coração acelerava.
Os princípios básicos eram praticamente idênticos aos que desenvolvera ao longo de décadas em sua comunidade, apenas revestidos de sensores, aplicativos e materiais caros. Isso é o meu sistema, sussurrou, incrédula. Eles apenas adicionaram tecnologia desnecessária em cima de algo que já funciona perfeitamente sem tudo isso. Beatriz examinou atentamente os diagramas, confirmando a observação de Jurema. Você está certa. A estrutura básica é a mesma que vi no quintal compartilhado, só que com componentes eletrônicos que triplicam o custo e a complexidade. Eduardo continuava sua apresentação, agora detalhando um método revolucionário de compostagem acelerada. Este biodigestor inteligente processa resíduos orgânicos em apenas 48 horas, transformando-os em fertilizante de alta performance. Uma inovação tecnológica que reduzirá drasticamente a necessidade de aterros sanitários. Cristina prendeu a respiração, reconhecendo imediatamente a técnica que sua mãe utilizava há anos, apenas com uma camada adicional de sensores e telas digitais. Discretamente, continuou filmando, documentando cada afirmação de Eduardo. E o mais impressionante, continuou ele, é que todo o sistema pode ser monitorado remotamente através deste aplicativo exclusivo, permitindo ajustes em tempo real a partir de qualquer lugar do mundo. Aplausos entusiasmados seguiram-se à demonstração do aplicativo em um tablet de última geração. Jornalistas faziam perguntas sobre custos, prazos e parcerias internacionais. Ninguém questionava a originalidade das técnicas apresentadas como revolucionárias. Jurema sentiu uma onda de náusea ao ver décadas de seu conhecimento sendo comercializado como inovação recente. Técnicas que aprendera com sua avó, aperfeiçoara com experimentos pacientes e compartilhara livremente com sua comunidade, agora surgiam envoltas em linguagem técnica e protegidas por patentes corporativas. Precisamos sair daqui, murmurou para Beatriz e Cristina. Não estou me sentindo bem. Enquanto se afastavam discretamente, uma voz familiar as deteve. Ora, que surpresa encontrá-las aqui. Otávio Meireles aproximava-se com um sorriso calculado, flanqueado por 2 assessores. Seu olhar percorreu rapidamente o trio, detendo-se em sua filha, com uma expressão difícil de decifrar. Beatriz, não esperava vê-la aqui, especialmente em tão interessante companhia. Seu tom era leve, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara de desaprovação. Achei que estaria ocupada com os relatórios trimestrais da Fundação. Estou pesquisando tendências do setor, pai, respondeu Beatriz, mantendo a compostura apesar da tensão evidente. A senhora Silva e sua filha gentilmente aceitaram me acompanhar para oferecer perspectivas diferentes. Otávio virou-se para Jurema, examinando-a como se a visse pela primeira vez desde o incidente no Clube Elite. Senhora Silva, espero que esteja apreciando nossa modesta exposição. Jurema sustentou seu olhar com dignidade surpreendente. Na verdade, estou bastante impressionada com a capacidade da Fundação de reembalar conhecimentos tradicionais como inovações tecnológicas. É uma habilidade notável. Um silêncio tenso seguiu-se àquelas palavras. Os assessores de Otávio trocaram olhares nervosos, enquanto Cristina segurava firmemente o braço da mãe em gesto de apoio. Conhecimento tradicional tem seu valor, certamente, respondeu Otávio finalmente, seu sorriso tornando-se mais rígido. Mas inovação requer metodologia científica, investimento significativo e visão de futuro. Coisas que, infelizmente, comunidades menos privilegiadas não conseguem proporcionar. Antes que Jurema pudesse responder, Eduardo aproximou-se apressadamente. Otávio, os representantes da prefeitura chegaram para a apresentação privada. Ah, ele interrompeu-se ao notar o grupo. Vejo que encontrou nossas concorrentes. Concorrentes? Otávio ergueu as sobrancelhas, voltando-se para a filha com expressão inquisitiva. Beatriz sustentou o olhar do pai sem recuar. Sim, pai. A Associação de Moradores do Bairro Esperança inscreveu um projeto no concurso municipal.
Um projeto baseado em conhecimentos tradicionais e soluções de baixo custo que atendem às necessidades reais da comunidade. Interessante. Otávio estudou cuidadosamente o rosto da filha. E presumo que você tenha algum envolvimento neste projeto comunitário. Tenho atuado como consultora voluntária, respondeu Beatriz, erguendo o queixo ligeiramente. Aprendi muito nas últimas semanas sobre sustentabilidade genuína, não apenas para relatórios corporativos ou material publicitário. Eduardo pigarreou nervosamente. Otávio, realmente precisamos ir. O prefeito está esperando. Otávio assentiu, mas antes de se afastar, inclinou-se ligeiramente na direção de Jurema. Sugiro que consulte um bom advogado, Sra. Silva. Propriedade intelectual é um campo complexo e temo que sua associação comunitária esteja navegando em águas perigosamente profundas. Quando os dois homens se afastaram, Jurema finalmente deixou escapar a respiração que nem percebera estar segurando. Suas mãos tremiam levemente. Ele está blefando, disse Cristina, tentando soar confiante. Não podem patentear técnicas que existem há gerações. Na verdade, podem, corrigiu Beatriz sombriamente, se documentarem os processos específicos e adicionarem elementos técnicos, mesmo superficiais. É uma prática comum em corporações. Chamam de inovação incremental. Jurema observava pensativamente o estande da fundação, onde visitantes tiravam selfies com o protótipo do Jardim Inteligente, enquanto hostesses distribuíam brindes ecológicos com o logo da empresa. Sabem qual é a diferença entre o que fazemos e o que eles fazem? Perguntou finalmente. Nosso sistema funciona mesmo quando todos os sensores falham, quando a energia acaba, quando os aplicativos saem do ar. Funciona porque respeita os ciclos naturais, em vez de tentar controlá-los. Beatriz assentiu, uma ideia formando-se em sua mente. E talvez seja exatamente isso que precisamos demonstrar no concurso. Enquanto deixavam o centro de convenções, não perceberam a jovem jornalista que as observava atentamente, registrando notas em seu tablet. Carolina Martins, repórter investigativa especializada em meio ambiente, havia acabado de encontrar sua próxima grande matéria. A Sra. Silva tem algum comentário sobre as acusações de que sua associação estaria roubando propriedade intelectual da Fundação Meireles? Jurema piscou, momentaneamente cega pelos flashes das câmeras. O pequeno grupo de jornalistas havia aparecido sem aviso prévio na entrada do quintal compartilhado, interrompendo a oficina de compostagem que ela conduzia para crianças do bairro. As pequenas mãos sujas de terra agora se agarravam às suas pernas, enquanto microfones eram apontados em sua direção. Não estamos roubando nada, respondeu finalmente, sua voz calma contrastando com o coração acelerado. As técnicas que utilizamos são conhecimentos tradicionais praticados por gerações em nossa comunidade. A compostagem não foi inventada pela Fundação Meireles. Carolina Martins, a jornalista que observara o confronto na feira, abriu caminho entre os colegas. Diferente dos outros repórteres que claramente buscavam uma manchete sensacionalista, ela parecia genuinamente interessada. Sra. Silva, meu nome é Carolina Martins, do portal Ecoverdade. Gostaria de fazer uma matéria mais aprofundada sobre seu trabalho. Vi o que aconteceu na Eco Innovation Expo e acredito que há uma história importante sendo ignorada aqui. Antes que Jurema pudesse responder, seu Joaquim, o antigo encanador de 78 anos, que projetara o sistema de captação de água, aproximou-se mancando ligeiramente. Vocês querem saber quem roubou de quem? Perguntou ele, sua voz rouca carregando décadas de sabedoria. Venham ver isso. Ele conduziu os jornalistas até um antigo álbum de fotografias que mantinha em sua pequena casa adjacente ao quintal. As imagens amareladas mostravam o mesmo sistema de captação de água que a Fundação Meireles apresentava agora como inovação tecnológica, mas em versões rudimentares datadas de mais de 30 anos atrás. Construiu-o primeiro em 1986, durante a crise hídrica, explicou ele, apontando para uma fotografia onde aparecia muito mais jovem,
ao lado de um sistema primitivo de calhas e tambores interconectados. Cada geração de moradores foi aperfeiçoando. A dona Jurema apenas sistematizou o conhecimento que já existia aqui. Carolina fotografava cuidadosamente cada página do álbum, enquanto os outros jornalistas trocavam olhares significativos. A narrativa estava mudando diante de seus olhos. E quanto ao aplicativo, que a Fundação está desenvolvendo? Perguntou um dos repórteres. Certamente isso é uma inovação genuína. Cristina, que observava discretamente a cena, não conseguiu conter uma risada irônica. Um aplicativo que custa mais que toda a implementação física do sistema e que para de funcionar assim que acaba a bateria do celular ou cai a conexão de internet? Em uma comunidade onde muitos ainda lutam para pagar as contas básicas, isso não é inovação, é elitismo tecnológico. Os jornalistas registravam avidamente cada declaração, enquanto Carolina caminhava pelo quintal, documentando detalhadamente as soluções engenhosas implementadas pela comunidade. O mais impressionante, comentou ela, examinando um sistema de filtragem natural que utilizava camadas de areia, carvão e pedras, é como vocês conseguem resultados superiores com recursos mínimos. Jurema sorriu, conduzindo-a para uma área sombreada, onde idosos ensinavam crianças a separar sementes para o próximo plantio. O segredo não está nas coisas, mas nas pessoas. Cada solução que desenvolvemos aqui passou por centenas de mãos, foi testada em diferentes condições, aperfeiçoada por muitas mentes. Diferente de projetos corporativos que nascem em escritórios climatizados e morrem no primeiro contato com a realidade, completou Carolina fazendo anotações rápidas. A reportagem resultante, publicada 3 dias depois, contrastava de forma contundente os milhões gastos pela Fundação Meireles em projetos de sustentabilidade com resultados questionáveis contra os impactos reais e mensuráveis alcançados pelos quintais compartilhados com recursos mínimos. Na cobertura do edifício da Fundação, Otávio arremessou o tablet onde lia a matéria contra o sofá de couro italiano. Sua face normalmente controlada contorcia-se em uma mistura de raiva e frustração. Quem autorizou essa propaganda contra nós? Vociferou para Eduardo, que observava nervosamente pela janela. Como permitem que uma faxineira, sem qualificação formal, seja apresentada como especialista, enquanto nossos PhDs são retratados como oportunistas? É uma publicação independente, Otávio, respondeu Eduardo cautelosamente. Não temos controle editorial sobre eles, mas nosso departamento jurídico já está preparando uma notificação por danos à imagem. Otávio serviu-se de um uísque, bebendo-o em um único gole antes de responder. Isso não é suficiente. Quero usar todas as ferramentas disponíveis para conter esse circo. Congele todos os recursos para projetos no bairro Esperança. Cancele quaisquer parcerias futuras com entidades daquela região. E quanto a Beatriz? Perguntou Eduardo hesitantemente. Ela tem aparecido regularmente nas reuniões da associação. As fotos na matéria mostram claramente seu envolvimento. O rosto de Otávio endureceu ainda mais. Minha filha precisa aprender que ações têm consequências. Suspenda seu acesso às contas da Fundação até que ela reconsidere suas alianças inadequadas. Na manhã seguinte, enquanto a repercussão da matéria ainda dominava as redes sociais, Beatriz encontrou-se com Jurema no pequeno terraço do prédio da Fundação, um espaço negligenciado que a faxineira havia secretamente transformado em um jardim experimental nos últimos meses. Meu pai está furioso, confessou Beatriz, observando as abelhas que visitavam as flores silvestres plantadas em vasos reciclados. Congelou meus cartões corporativos e me removeu temporariamente do conselho. Jurema assentiu gravemente. Esperávamos retaliação, mas não imaginei que ele usaria medidas tão duras contra a própria filha. Conheço meu pai, respondeu Beatriz com um sorriso triste. Ele acredita sinceramente que está me protegendo de um erro. Em sua mente, associar-se a projetos comunitários sem retorno financeiro visível é um desvio de carreira potencialmente desastroso. O celular de Beatriz vibrou com uma notificação.
Ao verificá-la, seu rosto empalideceu visivelmente. O que foi? Perguntou Jurema, notando sua mudança de expressão. A prefeitura acaba de anunciar que a semifinal do concurso será na próxima semana, respondeu Beatriz, mostrando a tela do celular. Os jurados visitarão os projetos piloto para a avaliação presencial. Jurema refletiu por alguns instantes, suas mãos automaticamente removendo folhas secas das plantas, enquanto pensava. Bem, então temos apenas 5 dias para transformar a Praça das Flores de volta em um espaço vivo. Com que recursos? Perguntou Beatriz, preocupação evidente em sua voz. Meu pai bloqueou qualquer apoio financeiro da fundação. Jurema sorriu, um brilho de determinação em seus olhos. Quando você trabalha com permacultura verdadeira, Beatriz, aprende que os recursos mais valiosos raramente são financeiros. Temos pessoas, temos conhecimento, temos a própria natureza como aliada. Naquela mesma tarde, enquanto Jurema e Beatriz reuniam moradores do bairro para planejar uma mobilização comunitária, não imaginavam que a verdadeira prova de seus métodos viria de forma muito mais dramática do que uma simples visita de jurados. O clima estava mudando, e uma seca severa, a pior em décadas, se aproximava rapidamente da cidade, prestes a testar cada sistema, cada projeto e cada filosofia de forma implacável. O céu limpo, de um azul quase doloroso, estendia-se sobre a cidade pelo 20º dia consecutivo. O que inicialmente fora celebrado como um período agradável de sol, havia se transformado na pior seca dos últimos 30 anos. Reservatórios municipais atingiam níveis críticos. Racionamento de água era implementado em bairros inteiros, e áreas verdes transformavam-se gradualmente em manchas amareladas de vegetação ressecada. Na nova praça modelo construída pela Fundação Meireles para o concurso, técnicos corriam apressados, tentando salvar plantas ornamentais que murchavam apesar dos sofisticados sistemas de irrigação automática. O jardim inteligente, que havia impressionado tanto na inauguração agora, necessitava de caminhões-pipa, trazendo água diariamente a custos exorbitantes. Aumentem a frequência de irrigação para 3 vezes ao dia, instruía Eduardo, observando preocupado as flores exóticas importadas que começavam a morrer apesar dos cuidados intensivos. Os jurados chegam em 2 dias e este jardim precisa estar impecável. Um dos técnicos aproximou-se hesitantemente. Senhor Mendes, já estamos no limite do que a prefeitura autorizou para consumo de água durante o racionamento. Se aumentarmos mais, poderemos enfrentar multas severas. Eduardo ajustou a gravata, visivelmente irritado. Então use água mineral engarrafada se for necessário. Este projeto representa um investimento de milhões. Não podemos permitir que uma seca temporária o comprometa. A poucos quilômetros dali, na Praça das Flores, uma cena muito diferente se desenrolava. Dezenas de moradores trabalhavam juntos sob a orientação de Jurema e Beatriz, transformando o espaço anteriormente abandonado. Em vez de plantas exóticas, utilizavam espécies nativas resistentes à seca. Em vez de sistemas de irrigação eletrônicos, implementavam técnicas ancestrais de conservação de umidade. Estas palhas formam uma cobertura que reduz a evaporação em até 70%, explicava Jurema a um grupo de crianças que ajudava a espalhar o material orgânico ao redor das mudas recém-plantadas. As plantas precisam de muito menos água quando protegemos o solo desta forma. Cristina, usando seus conhecimentos de engenharia, supervisionava a instalação de um sistema de captação que direcionava até mesmo o orvalho da manhã para as raízes das plantas. Senhoras idosas preparavam biofertilizantes usando receitas tradicionais que fortaleciam as defesas naturais da vegetação contra o estresse hídrico. Como estamos com o cronograma? Perguntou Beatriz, aproximando-se de Jurema com um cantil de água racionada que compartilhavam. Surpreendentemente bem, respondeu Jurema, observando com satisfação o espaço que se transformava diante de seus olhos. Quando uma comunidade inteira se mobiliza, o impossível torna-se apenas um desafio temporário.
No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a cidade ressequida, o contraste entre os dois projetos concorrentes não poderia ser mais evidente. Enquanto o jardim high-tech da fundação exigia manutenção constante e dispendiosa para manter-se vivo, a praça revitalizada pela comunidade parecia prosperar apesar das condições adversas, adaptando-se naturalmente ao ambiente hostil. Na prefeitura, o secretário de Meio Ambiente examinava relatórios de consumo de água com expressão grave. A Fundação Meireles está usando quase 8 vezes mais água que o permitido durante o racionamento, comentou com assessores. Enquanto isso, o projeto comunitário do bairro Esperança não solicitou nenhuma exceção às restrições. A notícia rapidamente chegou aos ouvidos de Otávio, que convocou uma reunião emergencial com sua equipe. Precisamos de uma solução imediata, exigiu, batendo na mesa de reuniões com a palma da mão. Se continuarmos neste ritmo, a prefeitura cancelará nosso contrato antes mesmo da avaliação final. Eduardo pigarreou nervosamente. Na verdade, Otávio, existe uma solução que poderíamos implementar imediatamente. Qual? Contratarmos Jurema Silva como consultora técnica para adaptar nosso jardim modelo às condições de seca. Um silêncio tenso seguiu-se àquela sugestão. Otávio encarou seu diretor como se ele tivesse sugerido algo completamente absurdo. Contratar a faxineira que está concorrendo contra nós? Você perdeu o juízo, Eduardo. Pense estrategicamente, insistiu Eduardo. Primeiro, neutralizamos nossa principal concorrente cooptando-a. Segundo, aproveitamos seu conhecimento técnico, que claramente funciona nestas condições. Terceiro, criamos uma narrativa de inclusão que reverterá a imagem negativa criada pela imprensa. Otávio refletiu por alguns instantes, seus dedos tamborilando na mesa enquanto considerava as implicações. Qual seria sua proposta concreta? Um salário significativamente superior ao que ela recebe atualmente, cargo de consultora sênior com todos os benefícios e a promessa de implementar versões adaptadas de seus sistemas em todos os nossos projetos futuros. Eduardo sorriu astutamente, mas com uma condição não negociável: abandono imediato do projeto concorrente e cessão dos direitos sobre todas as técnicas que desenvolveu. No dia seguinte, Jurema foi surpreendida ao receber uma ligação do escritório de Otávio Meireles, convidando-a para uma reunião privada. Quando compartilhou a notícia com Beatriz, durante um dos encontros secretos que mantinham no terraço jardim da fundação, a jovem executiva mostrou-se imediatamente apreensiva. Tenha cuidado, alertou. Conheço as táticas do meu pai. Ele nunca faz um movimento sem calcular pelo menos 5 passos à frente. Jurema assentiu, observando pensativamente uma borboleta que pousara em uma das flores resistentes que cultivara no terraço. O que me intriga é por que agora? Por que no momento em que nosso projeto está claramente funcionando melhor que o deles? Precisamente por isso, respondeu Beatriz. A seca expôs a fragilidade do modelo deles e a resiliência do nosso. E com a visita dos jurados se aproximando, a reunião ocorreu no escritório pessoal de Otávio, no último andar do edifício da fundação. Pela primeira vez, Jurema entrou no espaço não como faxineira, mas como convidada. A sensação era surreal, como atravessar uma fronteira invisível que separava mundos completamente diferentes. Otávio recebeu-a com uma cordialidade estudada, indicando uma poltrona de couro diante de sua imponente mesa de madeira nobre. Senhora Silva, agradeço por aceitar meu convite em tão curto prazo. Jurema sentou-se com a dignidade tranquila que sempre a caracterizava. Confesso que fiquei curiosa sobre o motivo do convite, Sr. Meireles. Sem rodeios, Otávio apresentou a proposta. Um cargo prestigioso na fundação, salário que multiplicaria várias vezes sua renda atual, benefícios extensivos que incluiriam plano de saúde para toda a sua família. A única condição: abandonar o projeto comunitário e transferir oficialmente os direitos sobre suas técnicas para a fundação. Sua neta precisa de tratamento especializado, não é mesmo? Comentou ele, como quem menciona casualmente o clima. E sua filha enfrenta dificuldades para continuar na universidade devido aos custos crescentes.
Jurema sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como ele sabia de detalhes tão íntimos de sua vida familiar, a proposta chegava precisamente quando sua vulnerabilidade econômica atingia o ponto máximo. Por um momento, permitiu-se imaginar o que aquele dinheiro significaria. Tratamento adequado para a neta que sofria de uma condição cardíaca congênita. Tranquilidade financeira para que Cristina concluísse os estudos sem precisar trabalhar em 3 empregos simultaneamente. Segurança para sua velhice que se aproximava inexoravelmente. O senhor apresenta uma proposta generosa, respondeu finalmente, sua voz calma, mascarando o turbilhão interior. Mas tenho uma dúvida. Por que agora? Por que não há 6 meses, quando comecei a trabalhar com Beatriz? Ou há 3 semanas antes do início da seca? Otávio sorriu enigmaticamente. Digamos que recentemente percebi o verdadeiro valor do seu conhecimento prático. O senhor quer dizer, quando percebeu que seu jardim modelo está morrendo, enquanto o nosso prospera? O sorriso de Otávio vacilou momentaneamente. Prefiro pensar que estou oferecendo uma oportunidade de ampliar o impacto do seu trabalho. Com os recursos da Fundação, suas técnicas poderiam beneficiar milhares, em vez de apenas uma pequena comunidade. Jurema estudou cuidadosamente o rosto do homem à sua frente, o mesmo que há meses a humilhara publicamente, questionando seu conhecimento e valor. Agora, ironicamente, ele precisava desesperadamente desse mesmo conhecimento. Preciso de alguns dias para considerar sua proposta, respondeu finalmente levantando-se. Decisões como esta não devem ser tomadas impulsivamente. Enquanto se dirigia ao elevador, sentia o peso de uma escolha impossível sobre seus ombros. De um lado, a segurança financeira que sua família tanto necessitava. De outro, a traição de tudo que acreditava e da comunidade que confiava nela. O que a atormentava, porém, não era apenas a decisão em si, mas a consciência crescente de que, de alguma forma, Otávio já conhecia sua maior vulnerabilidade e havia calculado precisamente quando e como usá-la. A notícia explodiu como um trovão em céu claro. Todas as principais plataformas digitais, jornais e emissoras repercutiam o vazamento massivo de documentos internos da Fundação Meireles. Entre centenas de memorandos, e-mails e relatórios confidenciais, destacava-se uma série de comunicações entre o departamento jurídico e a diretoria, detalhando planos para registrar patentes sobre técnicas tradicionais de manejo de água e compostagem, as mesmas desenvolvidas por gerações no bairro Esperança. Documentos revelam plano sistemático para apropriar-se de conhecimentos tradicionais, anunciava a manchete principal do Ecoverdade, o portal onde Carolina Martins publicara sua investigação detalhada. Fundação bilionária planejava patentear técnicas ancestrais sem reconhecer origem comunitária. Na pequena sala da Associação de Moradores, dezenas de pessoas se aglomeravam em torno de um televisor antigo que transmitia a cobertura ao vivo. Jurema observava as imagens em silêncio, sentindo uma mistura contraditória de vindição e tristeza. Ao seu lado, Cristina traduzia termos técnicos e jurídicos para os vizinhos mais idosos. O mais chocante, explicava um especialista entrevistado na TV, é que os documentos mostram uma estratégia deliberada de documentar técnicas desenvolvidas pela comunidade durante visitas aparentemente colaborativas, para depois registrá-las com pequenas modificações superficiais que permitiriam reivindicar propriedade intelectual. Seu Joaquim, o idoso responsável pelo sistema de captação de água, balançava a cabeça com expressão desolada. Como podem patentear algo que meu pai já fazia, que eu ensinei a todos que quiseram aprender? É a colonização do conhecimento, respondeu Cristina amargamente. Primeiro exploram, depois roubam, finalmente vendem de volta para nós o que sempre foi nosso. O celular de Jurema vibrou. Era Beatriz, tentando ligar pela 5ª vez consecutiva naquele dia. Desde o vazamento dos documentos, a jovem executiva havia desaparecido completamente do radar público. Rumores circulavam sobre sua possível participação no vazamento, algo que ela nem confirmava
nem negava nas mensagens desesperadas que enviava para Jurema. Precisamos falar pessoalmente, dizia sua última mensagem. Estou no nosso lugar especial. Enquanto a comunidade continuava absorvendo o impacto das revelações, Jurema escapou discretamente, dirigindo-se ao edifício da fundação. O ambiente era surreal. Funcionários aglomeravam-se em pequenos grupos, conversando em sussurros tensos, enquanto seguranças adicionais patrulhavam o saguão. Usando seu antigo crachá de faxineira, conseguiu acessar o elevador de serviço sem levantar suspeitas. No terraço-jardim, Beatriz aguardava visivelmente abatida. Olheiras profundas marcavam seu rosto e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto regava as plantas que Jurema havia cultivado secretamente naquele espaço. Você viu as notícias, constatou ela, sem olhar diretamente para Jurema. Vi. A cidade inteira viu. Jurema aproximou-se cautelosamente, notando a fragilidade emocional da jovem. Você sabia desses planos? Beatriz finalmente virou-se, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Juro que não. Descobri apenas 3 dias atrás, quando acidentalmente acessei um servidor que deveria estar restrito à diretoria executiva. Jurema assentiu, acreditando instintivamente nela. E o vazamento? Foi você? Um silêncio tenso seguiu-se à pergunta. Beatriz voltou-se para contemplar a cidade que se estendia abaixo deles, o sol da tarde refletindo nos edifícios envidraçados. Não diretamente, respondeu finalmente. Compartilhei algumas informações com uma pessoa que achei que poderia ajudar. Não imaginei que resultaria em tudo isso. Carolina Martins, deduziu Jurema. A jornalista. Beatriz assentiu, passando as mãos pelo rosto cansado. Meu pai está furioso. Fundação enfrenta a pior crise de sua história. Patrocinadores estão suspendendo contratos. A prefeitura abriu investigação formal sobre os projetos anteriores. E você? Como está lidando com tudo isso? A pergunta, simples e direta, parecia conter todo o peso do mundo. Beatriz encarou Jurema, a máscara profissional finalmente desmoronando para revelar a jovem vulnerável e conflitada por trás da executiva confiante. Estou perdida, confessou, sua voz quebrando ligeiramente. Passei minha vida inteira tentando provar meu valor para meu pai, tentando mostrar que também posso ser uma Meirelles de verdade. E agora? Agora você descobriu que talvez não queira ser uma Meirelles da forma como ele define, completou Jurema suavemente. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. Ele me deu um ultimato esta manhã. Ou publicamente nego qualquer envolvimento no vazamento e retorno à linha oficial da empresa, ou estou deserdada. Não apenas do dinheiro, mas do nome, da família, de tudo. Jurema tomou as mãos trêmulas da jovem entre as suas. Mãos calejadas pelo trabalho duro, encontrando mãos suaves que jamais conheceram privações materiais. 2 mulheres de mundos completamente diferentes, unidas por uma busca comum de autenticidade. Quando eu tinha aproximadamente sua idade, começou Jurema, enfrentei uma escolha que parecia igualmente impossível. Minha filha havia acabado de nascer e recebi uma proposta para trabalhar como governanta na casa de uma família rica no exterior. O salário era muitas vezes maior do que eu jamais conseguiria aqui, mas significaria deixar minha filha recém-nascida aos cuidados de minha mãe idosa. Beatriz ouvia atentamente, as lágrimas secando gradualmente em seu rosto. Por dias torturei-me pensando no que era o certo a fazer, continuou Jurema, até que minha avó, que havia criado sozinha 5 filhos vendendo ervas medicinais que cultivava, me disse algo que nunca esqueci. Ninguém pode dizer qual caminho você deve seguir, mas lembre-se que o verdadeiro valor de uma escolha só se revela muitos anos depois, quando olhamos para trás e vemos o jardim que cresceu das sementes que plantamos. Um leve sorriso surgiu no rosto de Beatriz. E qual escolha você fez? Fiquei. Foi difícil, enfrentamos privações severas. Houve momentos em que duvidei completamente da minha decisão. Jurema sorriu, recordando-se. Mas hoje, quando vejo minha filha formada, ensinando outros sobre o valor do conhecimento, tradicional quando vejo nossa comunidade prosperando mesmo em tempos de crise, sei que plantei as sementes certas.
O celular de Beatriz vibrou insistentemente, interrompendo o momento. Ela verificou a tela e suspirou profundamente. É meu pai. A coletiva de imprensa para esclarecer o vazamento começa em 1 hora. Ele espera que eu esteja lá, ao lado dele, negando qualquer conhecimento ou envolvimento. Jurema assentiu compreensivamente. E o que você vai fazer? Beatriz contemplou as plantas que haviam cultivado juntas naquele pequeno oásis secreto, tocando gentilmente uma flor que desabrochava apesar do ambiente hostil do terraço urbano. Acho que preciso descobrir que tipo de jardim quero cultivar daqui para frente. Enquanto as duas mulheres permaneciam em silêncio contemplativo, nuvens escuras começavam a se formar no horizonte. O fim da seca se aproximava, trazendo consigo uma tempestade que testaria não apenas os sistemas físicos que haviam construído, mas também os valores mais profundos que defendiam. O auditório do Clube Elite estava irreconhecível. O mesmo espaço que testemunhara o confronto inicial entre Jurema e Otávio agora se transformava para receber a grande final do concurso municipal de sustentabilidade. Painéis solares temporários haviam sido instalados no telhado, fornecendo energia para o evento. As paredes exibiam fotografias impressionantes de projetos sustentáveis de todo o país, incluindo vários dos quintais compartilhados. Jurema caminhava lentamente pelo salão ainda vazio, absorvendo a ironia do momento. Vestida com um conjunto simples mas elegante que Cristina insistira em comprar especialmente para a ocasião, sentia-se estranhamente calma diante do confronto iminente. Como se sente voltando aqui? Perguntou Carolina Martins, a jornalista que se aproximara discretamente com seu gravador. Como se a vida tivesse um senso de humor peculiar, respondeu Jurema com um sorriso sereno. Comecei como faxineira invisível e retorno como finalista. A jornalista sorriu registrando a frase. A história de vocês capturou a imaginação pública de uma forma que ninguém poderia prever. Sabia que surgiram mais de 50 iniciativas similares aos quintais compartilhados em diferentes bairros nas últimas semanas? Antes que Jurema pudesse responder, um burburinho na entrada do salão anunciou a chegada da comitiva da Fundação Meireles. Otávio liderava o grupo, impecavelmente vestido como sempre, mas com olheiras profundas que nem mesmo seu charme habitual conseguia disfarçar. Eduardo e outros executivos o seguiam de perto, carregando pastas e tablets. O que surpreendeu Jurema, porém, foi a ausência de Beatriz. Desde seu último encontro no terraço jardim, a jovem executiva havia desaparecido completamente do radar público. Rumores circulavam sobre sua saída da fundação, mas nada fora oficialmente confirmado. Os olhares de Jurema e Otávio cruzaram-se brevemente através do salão. Pela primeira vez, ela percebeu algo diferente na expressão do empresário. Não apenas a arrogância habitual, mas uma sombra de cansaço, talvez até de dúvida. Gradualmente, o auditório começou a encher-se. Representantes da prefeitura, jurados internacionais, jornalistas, estudantes universitários e, para surpresa de muitos, dezenas de moradores do bairro Esperança que haviam se organizado para alugar ônibus e prestigiar sua representante. O prefeito abriu oficialmente a cerimônia com um discurso sobre a importância da sustentabilidade urbana, especialmente após a recente crise hídrica que expusera a vulnerabilidade dos sistemas convencionais. Este concurso, concluiu ele, não busca apenas soluções técnicas, mas uma nova filosofia de relação com nossos recursos naturais e comunitários. Os 2 finalistas foram convidados ao palco para apresentações de 15 minutos cada. Otávio, sempre o estrategista, cedeu gentilmente a primeira posição para Jurema. Um gesto aparentemente cortês que, na verdade, buscava a vantagem de falar por último. Com simplicidade e autenticidade que contrastavam com o ambiente sofisticado, Jurema apresentou o projeto da Praça das Flores. Sem slides elaborados ou terminologia rebuscada, simplesmente compartilhou histórias reais de como a revitalização do espaço havia transformado a vida da comunidade. Nosso projeto não depende de tecnologias importadas ou sistemas que apenas especialistas podem manter,
explicou ela, enquanto imagens do antes e depois da praça eram exibidas em um telão. Ele se baseia no conhecimento coletivo de gerações, adaptado às necessidades atuais. Quando concluiu sua apresentação, aplausos entusiasmados ecoaram pelo auditório, especialmente vindos da seção onde os moradores do bairro se concentravam. Otávio subiu ao palco com a confiança ensaiada de quem dominava aquele tipo de ambiente. Sua apresentação era tecnicamente impecável, gráficos elaborados, projeções de impacto ambiental, depoimentos de especialistas internacionais, endossando o Sistema Meirelles de Regeneração Urbana. O diferencial do nosso projeto, explicou ele, sua voz ressoando através do sistema de som de última geração, é justamente sua escalabilidade e replicabilidade. Enquanto abordagens tradicionais dependem de conhecimentos específicos de indivíduos, nossa solução pode ser implementada em qualquer contexto urbano, independentemente do capital humano local. Jurema observava atentamente, notando como ele habilmente evitava mencionar os custos elevados de implementação e manutenção, ou o fato de que o sistema havia falhado dramaticamente durante a seca. Quando os aplausos para Otávio finalmente diminuíram, o momento mais aguardado chegou. O debate direto entre os finalistas, mediado por um dos jurados internacionais. Senhora Silva, começou o mediador, como responde às críticas de que projetos baseados em conhecimentos tradicionais, embora valiosos, não podem ser escalados para atender às necessidades de grandes centros urbanos? Jurema refletiu por um momento antes de responder. Escalabilidade não deve significar padronização. O que propomos não é replicar exatamente o mesmo jardim em cada esquina, mas o método de cocriação com as comunidades locais. A verdadeira sustentabilidade nasce quando as pessoas sentem-se proprietárias das soluções, não apenas consumidoras passivas de tecnologias impostas. Otávio sorriu com leve condescendência. Ideias românticas, sem dúvida, mas enfrentamos uma crise climática global que exige soluções sistêmicas. Conhecimento sem diploma formal simplesmente não oferece as garantias técnicas que projetos de grande escala necessitam. A frase pairou no ar, carregada da mesma arrogância que havia desencadeado toda aquela jornada meses atrás. Jurema sustentou o olhar de Otávio sem hostilidade, apenas com uma serenidade que desconcertava. Talvez o senhor esteja certo, respondeu ela finalmente. Talvez conhecimento sem diploma não ofereça garantias burocráticas, mas tenho uma proposta concreta. Os jurados já visitaram ambos os projetos durante condições normais. Sugiro que os visitem novamente após a tempestade que está prevista para esta noite. Um murmúrio percorreu o auditório. As previsões meteorológicas anunciavam uma tempestade severa. A primeira após meses de seca, com potencial para inundações em várias áreas da cidade. O que isso provaria? Questionou Otávio, visivelmente desconfortável com a sugestão. Sustentabilidade real não se mede em dias ensolarados. Senhor Meirelles, respondeu Jurema calmamente, sistemas verdadeiramente resilientes são aqueles que permanecem funcionando quando tudo mais falha. Antes que Otávio pudesse responder, as portas do auditório se abriram, atraindo todos os olhares. Beatriz entrou, caminhando determinadamente pelo corredor central. Mas não estava sozinha. Ao seu lado, um senhor idoso de aparência frágil avançava lentamente, apoiado em uma bengala entalhada à mão. Peço desculpas pela interrupção, anunciou. Beatriz, sua voz clara e firme ecoando pelo auditório silencioso. Mas há uma pessoa cuja perspectiva precisa ser ouvida neste debate. Otávio empalideceu visivelmente ao reconhecer o idoso que acompanhava sua filha. Pai, sussurrou, seu microfone captando a palavra e amplificando-a pelo salão. Sim, o homem frágil era Augusto Meirelles, pai de Otávio e fundador original da empresa que precedera a Fundação Meirelles. Com 92 anos, raramente aparecia em público, preferindo o isolamento de sua casa de campo. Meu neto, falou o ancião, sua voz trêmula, mas digna, venho acompanhando esta história desde o início. Beatriz me mostrou os projetos, os documentos, tudo. Com a ajuda da neta,
Augusto subiu lentamente os degraus até o palco. Jurema observava a cena com curiosidade respeitosa, enquanto Otávio parecia dividido entre a surpresa e a apreensão. O senhor Augusto gostaria de compartilhar uma informação relevante para o concurso, explicou Beatriz, posicionando o avô próximo ao microfone. O idoso retirou do bolso do paletó um envelope antigo e amarelado. Este terreno, onde Otávio construiu sua primeira incorporadora, o marco inicial da fortuna da família Meireles. Ele fez uma pausa, buscando fôlego. Era originalmente uma área de preservação ambiental recuperada pelo avô de Jurema Silva. Um murmúrio de espanto percorreu o auditório. Jurema arregalou os olhos, completamente surpresa por esta revelação. Antônio Silva, continuou Augusto, foi o seringueiro que migrou para a cidade grande na década de 1940 e trouxe consigo conhecimentos inestimáveis sobre manejo sustentável. Foi ele quem ensinou a um jovem engenheiro falido, como recuperar aquela área degradada que ninguém acreditava ter valor. Com mãos trêmulas, o idoso abriu o envelope, retirando fotografias antigas em preto e branco. Beatriz as exibiu no telão para que todos pudessem ver. Um jovem Augusto ao lado de um homem negro de meia-idade, ambos plantando mudas em um terreno devastado. Aquele terreno que depois vendemos por uma fortuna para construir o primeiro edifício Meireles só tinha valor porque Antônio Silva o transformou de um depósito de lixo em um oásis verde. Augusto virou-se diretamente para o filho. Otávio, nossa fortuna familiar começou com o conhecimento tradicional que você tanto despreza. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Otávio parecia estar em choque, sua habitual postura confiante completamente desfeita. Meu avô Antônio, murmurou Jurema, aproximando-se lentamente do idoso. Ele falava de um doutor da cidade que havia aprendido com ele. Nunca imaginei. Augusto sorriu gentilmente, estendendo a mão enrugada para Jurema. Ele me ensinou que verdadeira riqueza cresce como árvores, lentamente, com raízes profundas, beneficiando a todos ao redor. Lição que temo que nossa família tenha esquecido com o tempo. Eduardo Mendes, percebendo o impacto devastador daquela revelação na imagem pública da fundação, apressou-se em intervir. Isto é muito emocionante, sem dúvida, mas não altera os méritos técnicos do nosso projeto atual. Na verdade, altera completamente, respondeu Beatriz, assumindo o controle da situação com uma confiança surpreendente. Porque demonstra que o conhecimento que estamos tentando patentear e comercializar nunca foi nosso, para início de conversa. Foi compartilhado livremente conosco, assim como vem sendo compartilhado entre gerações nas comunidades que agora processamos. A tempestade que se aproximava começou a fazer-se notar com trovões distantes que pareciam sublinhar dramaticamente cada revelação. Através das janelas do clube, nuvens negras acumulavam-se rapidamente no horizonte. Sugiro, propôs o mediador, tentando retomar o controle da situação, que façamos um breve intervalo antes da deliberação final dos jurados. Enquanto o público se dispersava temporariamente para o coquetel no saguão, Jurema encontrou-se frente a frente com Otávio, em um canto isolado do palco. Empresário parecia ter envelhecido anos em apenas algumas horas. Você sabia? Perguntou ele, sua voz despida da habitual arrogância. Sobre seu avô e meu pai? Jurema balançou a cabeça. Meu avô faleceu quando eu era adolescente. Ele contava histórias sobre ter ajudado um doutor da cidade, mas nunca mencionou nomes. A vida dele foi de tanto sacrifício que suas contribuições acabaram se perdendo, como acontece com tantos saberes populares. Otávio assentiu lentamente, uma compreensão dolorosa emergindo em seus olhos. Sempre acreditei que nosso sucesso foi construído exclusivamente por mérito e educação formal. Talvez seja a hora de reconhecer que conhecimento verdadeiro flui por muitos canais, respondeu Jurema suavemente. Alguns passam por universidades, outros por quintais e terreiros, por mãos calejadas e observação paciente da natureza. Um trovão particularmente forte interrompeu a conversa, seguido pelo som inconfundível de chuva intensa começando a cair.
Ai. Tempestade anunciada chegava mais cedo que o previsto e com intensidade alarmante. A tempestade desabou sobre a cidade com fúria inesperada. O que deveria ser uma chuva forte transformou-se rapidamente em um dilúvio de proporções históricas. Em questão de horas, ruas transformaram-se em rios, sistemas de drenagem transbordaram e áreas mais baixas começaram a inundar perigosamente. No Clube Elite, o evento continuava, embora a tensão fosse palpável. Funcionários corriam para colocar baldes sob goteiras repentinas, enquanto o sistema elétrico oscilava preocupantemente. Através das janelas embaçadas, relâmpagos iluminavam um céu quase noturno, apesar de ser apenas meio da tarde. O celular de Jurema não parava de tocar. Moradores do bairro reportavam situações diversas. Para sua surpresa e orgulho, todas as notícias confirmavam o mesmo padrão. Enquanto grande parte da cidade enfrentava inundações severas, as áreas onde haviam implementado os sistemas de captação e manejo de águas da chuva resistiam admiravelmente. Os quintais compartilhados estão funcionando como esponjas urbanas, explicou Cristina, mostrando imagens em seu tablet para um grupo de jurados impressionados. A água é absorvida gradualmente pelo solo preparado e direcionada para reservatórios, em vez de sobrecarregar o sistema de drenagem. Eduardo, visivelmente nervoso, verificava constantemente seu próprio celular. Os relatórios que recebia eram drasticamente diferentes. O sistema automatizado do projeto da fundação havia entrado em colapso com a queda de energia. Sem os sensores e bombas elétricas funcionando, a água acumulava-se perigosamente, ameaçando danificar toda a estrutura. Precisamos adiar a decisão final, insistia ele junto ao comitê organizador. Estas são condições excepcionais que não estavam previstas nos parâmetros do concurso. O prefeito, no entanto, via a situação de forma diferente. Ao contrário, Sr. Mendes, esta tempestade oferece exatamente o teste real que precisávamos. Resiliência em condições adversas é o verdadeiro parâmetro de sustentabilidade. Um funcionário da Defesa Civil irrompeu no salão, encharcado e visivelmente alarmado. Senhor prefeito, temos uma situação emergencial. O bairro Jardim das Flores está sob risco iminente de inundação severa. As barragens de contenção da região norte estão no limite. Jurema e Otávio trocaram olhares significativos. O Jardim das Flores ficava exatamente entre os dois projetos concorrentes. De um lado, a praça, high-tech da fundação. Do outro, o projeto comunitário liderado por Jurema. Os sistemas de drenagem convencionais não estão dando conta, continuou o funcionário. Precisamos de soluções imediatas ou teremos dezenas de famílias desabrigadas nas próximas horas. Foi Jurema quem tomou a iniciativa, levantando-se com determinação. Os canais de escoamento que instalamos na Praça das Flores podem ser ampliados emergencialmente para receber parte desse volume. Otávio, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo, deu um passo à frente. A Fundação disponibilizará todos os recursos necessários para implementar imediatamente essa expansão. O prefeito olhou para ambos com uma mistura de surpresa e aprovação. Bem, parece que temos uma colaboração inesperada entre os finalistas. Vamos ao trabalho. Nas horas seguintes, sob chuva implacável, uma operação extraordinária mobilizou moradores, técnicos da Fundação, funcionários municipais e voluntários. Seguindo as instruções de Jurema, implementaram rapidamente ampliações do sistema de captação e direcionamento das águas. Otávio, abandonando temporariamente seu terno encharcado por roupas de trabalho, coordenava a logística e disponibilizava equipamentos da Fundação. Lado a lado na lama, a faxineira especialista em permacultura e o empresário arrogante trabalhavam com um propósito comum que transcendia a competição do concurso: salvar lares e, potencialmente, vidas. Isso não funcionará sem reforçar esta parte, explicava. Jurema apontando para um ponto crítico do sistema. A pressão da água é forte demais. Otávio, com água escorrendo pelo rosto, assentiu sem questionar. O que precisamos? Bambu. Muito bambu. É flexível, mas extremamente resistente quando usado corretamente.
Há uma carga de bambu importado no depósito da fundação, respondeu ele imediatamente. Estava reservado para um projeto decorativo, mas... Tragam tudo, ordenou Jurema aos voluntários. E precisaremos de todas as mãos disponíveis para implementar a técnica tradicional de entrelaçamento que meu avô me ensinou. Enquanto os sistemas eletrônicos sofisticados falhavam com a queda de energia, as técnicas ancestrais de manejo de água mostravam sua verdadeira força. O conhecimento que atravessara gerações, transmitido de avô para neta, agora protegia uma comunidade inteira da devastação. No auge da tempestade, quando a água atingiu seu nível mais crítico, o momento decisivo chegou. Os canais improvisados seriam suficientes? O bambu resistiria à pressão colossal? Dezenas de pessoas seguravam respirações em suspense, enquanto observavam a água subir perigosamente. Foi nesse momento que Otávio, encharcado e exausto, virou-se para Jurema e disse palavras que jamais imaginara pronunciar. Eu estava errado, completamente errado sobre você, sobre seu conhecimento, sobre tudo. Jurema, igualmente encharcada e cansada, apenas assentiu, seus olhos fixos no nível da água que finalmente começava a estabilizar. O sistema estava funcionando. Lentamente, a pressão diminuía à medida que a água encontrava caminhos seguros através dos canais cuidadosamente projetados. Conhecimento verdadeiro, respondeu ela finalmente, não se mede por diplomas, mas pelos frutos que produz quando mais necessário. As horas seguintes confirmaram o sucesso da operação emergencial. Enquanto grande parte da cidade enfrentava inundações devastadoras, o Jardim das Flores e áreas adjacentes resistiram à tempestade com danos mínimos. O contraste não poderia ser mais eloquente. De um lado, o projeto high-tech da Fundação transformado em uma lagoa disfuncional. De outro, o sistema baseado em saberes tradicionais não apenas sobrevivendo, mas efetivamente protegendo áreas além de seus limites originais. Na manhã seguinte, com a tempestade finalmente cedendo, os jurados do concurso reuniram-se para uma inspeção extraordinária. Não era necessário muito debate. As evidências falavam por si mesmas. O sistema que Jurema desenvolvera, baseado em gerações de observação e adaptação, havia demonstrado uma resiliência que nenhuma tecnologia importada conseguira igualar. Mas além do aspecto técnico, algo mais profundo havia mudado. Ao trabalhar lado a lado durante a crise, Jurema e Otávio haviam finalmente encontrado um terreno comum. Não era apenas sobre qual sistema funcionava melhor, mas sobre o reconhecimento fundamental de que conhecimento verdadeiro não pertence exclusivamente a nenhuma classe social, instituição ou tradição. Enquanto o sol finalmente rompia entre as nuvens que se dissipavam, iluminando uma cidade transformada pela água e pela revelação, Jurema contemplava silenciosamente o que aquela noite representava. Não apenas uma vitória técnica, mas o início de uma reconciliação muito mais profunda entre mundos que por demasiado tempo haviam permanecido segregados. Um ano após a tempestade histórica, o Clube Elite estava novamente repleto de convidados ilustres. Desta vez, porém, o evento celebrava a inauguração oficial da Escola de Saberes Tradicionais e Sustentabilidade Aplicada, uma iniciativa conjunta da Fundação Meireles e da Associação de Moradores do Bairro Esperança. O salão, anteriormente decorado com plantas artificiais e arranjos sofisticados, agora exibia um impressionante jardim vivo que crescia em níveis ascendentes ao longo das paredes. Espécies nativas se entrelaçavam harmoniosamente com sistemas de captação de água que alimentavam pequenos tanques onde peixes coloridos nadavam tranquilamente. Jurema, usando um vestido simples mas elegante feito de algodão orgânico tingido com corantes naturais, observava com satisfação a transformação do espaço. Não era apenas uma mudança estética, mas o símbolo de uma profunda transformação cultural. Beatriz aproximou-se, carregando 2 taças de suco de frutas cultivadas nos quintais compartilhados. Quem diria, não é? Um ano atrás, você era impedida de falar neste mesmo salão. Jurema sorriu, aceitando a bebida. A vida tem seus
próprios ciclos de regeneração, assim como a natureza. Às vezes precisamos de tempestades para limpar o terreno e permitir que novas sementes germinem. Do outro lado do salão, Otávio conversava animadamente com um grupo de empresários internacionais. Seu visual havia mudado sutilmente. O terno impecável permanecia, mas agora complementado por um broche de madeira entalhada, representando uma folha, símbolo da nova fase da fundação. Meu pai está irreconhecível, comentou Beatriz, observando-o, com uma mistura de orgulho e espanto. Ontem o encontrei no viveiro às 5 da manhã, verificando pessoalmente as mudas para o novo projeto. A transformação de Otávio Meireles havia sido, talvez, o desenvolvimento mais surpreendente daquele ano extraordinário. Após a tempestade e a vitória incontestável do projeto de Jurema no concurso, ele poderia ter simplesmente reconhecido a derrota e seguido seu caminho habitual. Em vez disso, algo mais profundo havia mudado dentro dele. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias, por favor, dirijam-se ao jardim externo para o anúncio especial. Os convidados caminharam para a área externa do clube, onde o antigo jardim formal havia sido completamente redesenhado, seguindo princípios de permacultura. No centro, uma estrutura circular abrigava o que seria a primeira unidade da Escola de Saberes Tradicionais. Otávio subiu ao pequeno palco, ajustando o microfone. Ao seu lado, para surpresa de muitos, estava não apenas Jurema, mas também seu pai, Augusto, agora em uma cadeira de rodas, porém com olhos vivos e atentos. Há exatamente um ano, começou Otávio, sua voz carregando uma humildade que antes seria impensável. Eu estava neste mesmo clube defendendo uma visão de sustentabilidade baseada exclusivamente em tecnologia e conhecimento formal. Hoje estou aqui para admitir publicamente meu erro. Um murmúrio percorreu a plateia. O empresário fez uma pausa, seus olhos encontrando brevemente os de Jurema antes de continuar. Aprendi que os diplomas mais valiosos às vezes não têm papel nem carimbo. Estão nas mãos calejadas e mentes brilhantes daqueles que a sociedade insiste em tornar invisíveis. Aplausos espontâneos interromperam seu discurso. Quando o silêncio retornou, ele prosseguiu com renovada convicção. A escola que inauguramos hoje não é apenas um edifício ou uma instituição. É uma nova forma de entender conhecimento e valor. Aqui, mestres tradicionais ensinarão lado a lado com professores universitários. Sabedoria ancestral e ciência contemporânea não como opostos, mas como parceiros em um diálogo essencial para nosso futuro. Jurema foi então convidada a falar. Ao subir ao palco, trouxe consigo algo que surpreendeu a todos, seu antigo crachá de faxineira do Clube Elite, agora emoldurado em uma moldura simples de madeira reciclada. Este crachá, explicou ela, erguendo-o para que todos pudessem ver, não representa para mim um símbolo de humilhação, mas um lembrete constante, um lembrete de que sabedoria verdadeira floresce mesmo nos terrenos mais improváveis, desde que regada com respeito e determinação. Seus olhos percorreram o público diversificado, empresários em trajes formais, acadêmicos com suas posições respeitadas, mas também jardineiros, faxineiras, cozinheiras e trabalhadores de manutenção. Pessoas cujo conhecimento prático raramente recebia reconhecimento formal. Nossa escola terá um princípio fundamental. Todo conhecimento que beneficia a vida merece respeito, independentemente de sua origem. A verdadeira sustentabilidade não virá apenas de novas tecnologias, mas de uma nova forma de valorizar e integrar diferentes tipos de sabedoria. Ao lado de Jurema, Cristina sorria orgulhosamente. Sua tese sobre a integração de conhecimentos tradicionais e tecnologias sustentáveis havia recebido o prêmio máximo da universidade e agora se transformava em um currículo inovador para a nova escola. No fundo do jardim, seu Joaquim e outros idosos da comunidade observavam a cena com uma mistura de orgulho e emoção contida. Suas técnicas, desenvolvidas através de décadas de observação paciente e experimentação constante, finalmente recebiam o reconhecimento merecido. O projeto inicial da escola, continuou Jurema, será a criação de um banco de sementes e conhecimentos tradicionais,
documentando e preservando técnicas que estão se perdendo com o passar das gerações, não para patenteá-las ou restringir seu uso, mas para garantir que continuem disponíveis para todos que delas necessitem. Após os discursos, os convidados foram guiados em pequenos grupos por um tour pelos jardins demonstrativos. Em diferentes estações, especialistas diversos compartilhavam conhecimentos. Um professor universitário explicava princípios científicos de captação de água ao lado de seu Joaquim, que demonstrava como implementar o sistema com materiais acessíveis. Biólogos moleculares conversavam animadamente com curandeiras tradicionais sobre propriedades medicinais de plantas nativas. No centro do jardim principal, um ipê amarelo jovem, descendente direto daquela pequena muda que Jurema levara à reunião da fundação um ano antes, começava a mostrar seus primeiros botões florais. Ao seu redor, uma placa discreta contava a história de Antônio Silva, o seringueiro que décadas antes havia compartilhado generosamente seu conhecimento com um jovem empresário, plantando assim a semente de uma fortuna que agora, em um ciclo perfeito, retornava para nutrir as mesmas comunidades de onde originalmente viera. Enquanto o sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, Jurema encontrou um momento de quietude longe da agitação da festa. Sentada em um banco rústico sob uma pérgola coberta de trepadeiras floridas, contemplava silenciosamente o caminho extraordinário que a vida havia traçado. Otávio aproximou-se discretamente, sentando-se ao seu lado, após um breve gesto pedindo permissão. Por alguns momentos, permaneceram em silêncio compartilhado, observando beija-flores que visitavam as flores acima deles. "Sabe o que mais me impressiona em tudo isso?" comentou ele finalmente. "Como estávamos próximos o tempo todo sem perceber. Meu pai e seu avô trabalhando juntos. Nossas vidas conectadas por raízes invisíveis através das gerações." Jurema assentiu pensativamente. Talvez seja assim com todo o conhecimento verdadeiro. Ele flui subterraneamente como a água, ignorando fronteiras artificiais, conectando o que parece separado na superfície. "O que fazemos agora?" perguntou Otávio. "Depois de todo esse caminho." Jurema sorriu, apontando para o ipê jovem ao centro do jardim. "O mesmo que a árvore faz após a tempestade. Continuar crescendo, expandindo raízes mais profundas, oferecendo sombra e nutrição para outros seres, produzindo sementes que carregarão nosso legado além do que podemos imaginar." No horizonte, nuvens de chuva se formavam novamente, prometendo nutrir os jardins recém-plantados. Mas desta vez, não havia temor. Os sistemas criados, tanto físicos quanto sociais, estavam preparados para receber a água como bênção, não como ameaça. Enquanto retornavam para a celebração que continuava animada, Jurema carregava a certeza tranquila de que havia cumprido seu propósito. Não apenas havia defendido o valor de seu próprio conhecimento, mas aberto caminho para que muitas outras vozes silenciadas pudessem finalmente ser ouvidas. Em sua bolsa, junto ao antigo crachá de faxineira agora transformado em símbolo de orgulho, carregava sementes cuidadosamente selecionadas do primeiro quintal compartilhado, não apenas para o plantio literal nos novos jardins da escola, mas como metáfora viva do conhecimento que, quando generosamente compartilhado, floresce em lugares inesperados e transforma paisagens inteiras. No fim, pensou ela enquanto observava a diversidade de pessoas que agora conversavam e trocavam ideias como iguais, não são os jardins que cultivamos que importam mais, mas os jardineiros que ajudamos a formar. E assim, na convergência improvável de mundos antes separados por abismos de preconceito e incompreensão, uma nova forma de sabedoria começava a florescer, enraizada no passado, nutrida pelo presente e estendendo seus ramos promissores em direção a um futuro mais integrado e sustentável.